Fala galera, beleza? Eis-me aqui novamente, só que dessa vez eu estou trazendo questões sobre ecologia, falando daqueles conceitos básicos que a gente já trabalhou em algumas aulas, beleza? Então, por favor, prestando atenção. Vou deixar a questão na tela, você vai ler e acompanhar, prestar atenção na explicação, de preferência tentar responder sozinho e depois observar qual é a resposta, o gabarito correto, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, por favor, ajude o canal, ajude o professor aqui. Se inscreva, deixa seu like, compartilha, aperte o sininho, presta atenção que a gente vai começar agora. Show de bola! Bom, primeira questão que está na tela é da FUVEST, que diz o seguinte: em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Ponto. O conjunto desses seres vivos constitui. Professor, por que essa ênfase no ponto? Galera, é o seguinte, quando você for responder uma prova, de preferência, leia com atenção as questões, porque a compreensão do texto ele pode te encaminhar para uma resposta mais correta. Tudo bem? De preferência, o que você faz? Leia com atenção, procure as palavras-chave, aquelas que vão te dar a resposta, e vai elimine as respostas absurdas. Por exemplo, aqui diz o seguinte, ó. Em um lago estão presentes diversas. Opa, lago. Lago você tem a obrigação de saber que se você já estudou, principalmente se você assistiu aí o videozinho que eu fiz, falando sobre ecossistema liminociclo lêntico. Traduzindo, ecossistema aquático de água doce e parada, ou no caso, água lenta. Beleza? O que diz aí? Ecossistema. Pera aí. O lago é ecossistema, então é a letra C. Não é isso não. Presta atenção primeiro, porque tem toda uma questão ainda pela frente. Você apenas adquiriu uma informação. O resto do texto está dizendo o seguinte, ó, espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. E aí vem o comando da questão, que é o conjunto desses seres vivos. Conjunto desses seres vivos constitui. Opa! Quando ele pede na questão apenas o conjunto dos seres vivos, ele está excluindo o ambiente. Então, quando a gente pensa em ecossistema, eu tenho duas coisas importantes: o ambiente e o ser vivo. Eu tenho o componente abiótico, que é o ambiente, o habitat, e tenho o componente biótico, que são os seres vivos, ou seja, todas as espécies que estão ali dentro daquele ambiente. Beleza? Só que vamos lá agora. Eu tenho a informação e agora eu vou prestar atenção nas respostas, que diz o seguinte: letra A. Uma comunidade alimentar, uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar seria se ele estivesse fazendo uma relação de quem está servindo de alimento para quem. E geralmente, ou ele vai contar uma historinha, ou ele vai ter que sinalizar isso através de setas. Não esquece que a seta ela indica o fluxo de energia. Quem é consumido por quem. Beleza? Então não é essa a ideia. Tchau, letra A. Letra B. Uma comunidade biológica. Olha lá, comunidade biológica se refere ao conjunto de seres vivos. Comunidade biológica. Faz sentido? Faz. Letra C. Um ecossistema, como eu já falei para você, ecossistema é um conjunto de duas coisas: o ambiente e o ser vivo. Então não é essa a ideia. Letra D. Uma população. Galera, o conceito de população se refere ao conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então significa que eu teria ali um conjunto apenas de uma espécie. Mas o texto fala de várias coisas: animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Ou seja, não é a letra D. Na letra E, você tem uma sucessão ecológica. Sucessão ecológica também seria o desenvolvimento, a evolução de um certo ambiente com seres vivos dentro dele. Então, também teria ali duas situações: o ambiente e o ser vivo, e eu não quero ecossistema, ou seja, eu não quero uma sucessão ecológica. Fechando o nosso texto, ou seja, o conjunto de seres vivos bate com a letra B, que é a comunidade biológica, só para confirmar. Professor, o senhor já tinha dado essa resposta. Certo, eu já tinha dado a resposta, mas o meu objetivo aqui não é apenas responder a questão, e sim explicar por quê.
da resposta e por que as outras não são a resposta que você quer. Traduzindo, eu posso muito bem procurar a resposta correta, mas eu tenho que identificar por que as outras estão erradas. Beleza? Galera, cuidado, hein? Não tem o objetivo apenas de responder a questão, eu quero que você aprenda. Show de bola? Então marque aí letra B aí de... Galera, vamos agora para mais uma questão. Questão número 2 que eu trouxe é da Mackenzie, ou apenas simplesmente Mac, que diz o seguinte: há espécies de insetos cujos machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de alimentar-se, ou seja, na hora de comer, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta da seiva das plantas. Ponto. Nessa circunstância, ou seja, olha lá o comando da questão. Nessas condições, de acordo com essas informações, podemos afirmar que... Galera, volta para o texto e observa. Diz o texto que eles são da mesma espécie. Tudo bem? A espécie de insetos cujos machos e fêmeas, ou seja, determinada espécie tem o macho e a fêmea, que vivem no mesmo esconderijo, ou seja, vivem no mesmo ambiente, no mesmo habitat. Porém, se alimentam, olha lá, uma vai buscar sangue, que é a fêmea, e o outro vai buscar seiva de planta. Então, eles estão em comportamentos diferentes. Beleza? Cuidado com isso. Agora, vamos lá. Letra A. Ambos ocupam nichos ecológicos diferentes? Sim. Uma vai chupar sangue, a outra vai chupar seiva. Beleza. Porém, tem o mesmo habitat? Também. Diz o texto, ó, mesmo esconderijo. Então, eles vivem no mesmo habitat, no mesmo ambiente. Bacana, letra A. Faz sentido, mas vamos observar as outras. Letra B. Ambos ocupam o mesmo nicho. Não, acabamos de dizer que uma vai chupar sangue, outra vai chupar seiva. Letra C. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico. De novo, tá fora. Tchau, letra C. Letra D. O macho é consumidor de segunda ordem ou de qualquer outra ordem superior. Não é bem assim. Para ele ser de segunda ordem, olha lá. Produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Produtor é quem produz, geralmente são plantas. Consumidor primário, geralmente são os herbívoros. E secundário, no caso, seriam os carnívoros. Então, não se encaixa o inseto macho. Tchau, a letra D. Letra E. A fêmea é sempre consumidora de primeira ordem. Galera, toda vez que aparecer aí questões que vem falando sobre só, somente, apenas, nunca, sempre, exclusivamente, never, rien ou algo parecido com isso, desconfia, porque na maioria das vezes a questão está errada. Beleza? E nesse caso, quando ele diz sempre consumidora de primeira ordem, não, porque para ser de primeira ordem ela vai se alimentar de planta e ela está se alimentando de sangue. Tchau, letra E. E isso tudo confirma para nós a nossa resposta, letra A. Ambos ocupam nichos ecológicos diferentes, porém têm o mesmo habitat. Show de bola. Letra A de aprovado, seja lá em que for. Beleza? Show de bola. Terceira questão. O EPB, ou no caso, a Universidade do Estado da Paraíba, pesquisadores do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba, realizaram um estudo da macrofauna do açude do Bodocongó, que nome difícil, localizado na cidade de Campina Grande, Paraíba. Sou doido para conhecer lá. Coletando os seguintes organismos. Observa que diz o seguinte agora. Agora você tem que tomar cuidado, hein? Conhecimento sobre zoologia junto com ecologia. Vamos lá. 5 gastrópodos, ou no caso, caramujos, que são moluscos. 8 caraciformes, que são peixes. Tudo bem? Beleza. 10 dípteros, ou seja, 10 insetos voadores. Dípteros. 2 quelônios, cágados, que nesse caso são os répteis. 2 ciconiformes, que são as garças. Garças são aves. Anuros, opa, ele puxa um grupo, mas que ele está dividido em 2 agora. Olha lá, sapos e rãs. Então a gente está contando aí 7. Esse pequeno açude contém, primeiro, letra A, 7 comunidades e uma população. Galera, primeiro temos ali nas respostas a mesma palavra
as mesmas palavras basicamente em todas as respostas, que são comunidade e população. Vamos começar com população. O conceito de população diz que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E comunidade é o conjunto de várias populações. Bacana? Se eu pensar dessa forma, então eu tenho que analisar novamente com cuidado a questão. Porque ele diz o seguinte, ó, comunidade. Peraí, comunidade que ele tem é o próprio açude. Onde é que está, galera? Está dentro do açude. Não é de lá que foi a coleta? Coletado na macrofauna, no açude, blá blá blá. Então, macrofauna, o açude é o local, é a comunidade. Peraí, mas comunidade é o quê? É o conjunto de seres vivos de várias espécies, ou seja, conjunto de populações? Só que eles vão ter que estar dentro de algum lugar. Então, nesse caso, o açude é o ambiente onde estará essa comunidade. Bacana. E aí, quantas populações eu tenho? Nesse caso, as populações que eu tenho são, vamos lá, caramujos, que são moluscos, peixes caraciformes, insetos dípteros, quelônios, no caso os cágados, são répteis, 4, ciconiformes, as garças, 5, e dividido em duas partes os anuros, que são os anfíbios, sapos e rãs. Então eu tenho 7 grupos. Dentro desses 7 grupos eu posso dizer assim, ó, eu tenho 7 populações, ou seja, 7 espécies diferentes dentro do mesmo ambiente, ou seja, formando uma comunidade. A letra C diz uma comunidade e 7 populações. Definir. Nesse caso, eu não vou perder tempo analisando todas as outras questões, já que está bem direto, que elas se repetem. Então, você só vai ter que fazer uma contabilidade, beleza? Contando e observando. Show de bola, resposta letra C. Show? Quarta questão, galera, prestando atenção. Continua aí, ó, Universidade do Estado da Paraíba. Assinale a alternativa que caracteriza seres vivos planctônicos. Bom, primeiro, você tem que lembrar que lá no ambiente, no ecossistema, tudo bem? Ecossistema marinho, o talassociclo, você vai encontrar 3 comunidades diferentes. Planctônica, que são aqueles que vivem à deriva, principalmente na parte superficial da água, próximo à luz, tudo bem? Eles precisam de luz para realizar mais fotossíntese, ok. Segundo, você tem a comunidade nectônica, que são os natantes, eles podem ir da zona do mar ao oceano, da superfície à profundidade. Beleza. E terceiro, a comunidade bentônica, que é aquela galera que vive no fundão. Só que tem um detalhe, principalmente o fundão do mar. Por quê? Porque o fundão do mar é mais próximo da superfície. O fundão do oceano é águas profundas, como já diz o nome, né? Águas profundas. Então significa que pode passar ali dos 5.000, 6.000 metros de profundidade. Beleza? Então existe essa diferença. Quanto mais profundo, menor a biodiversidade. Então nós estamos falando de quem está mais próximo da superfície. Show! Presta atenção agora. Na letra A diz o seguinte, o plâncton é formado somente por espécies que habitam as regiões costeiras. Não, porque o plâncton ele precisa viver próximo de onde tem luz. Independente de se é mais próximo ou distante da costa, isso não vai influenciar. Porque eu posso ter o plâncton próximo da costa, como também distante da costa. Eu posso ter no mar, como também no oceano, desde que tudo seja onde? Na superfície ou próximo à superfície da água. Beleza? Show! Tchau, letra A. Na letra B diz o seguinte, ó, o plâncton inclui os seres vivos com movimentos ativos capazes de nadar e vencer as correntes. Não. O plâncton é aquele que vive à deriva, sendo levado de um ambiente para outro através das ondas, através da corrente. Eu sempre brinco dizendo que eles são que nem bosta na água, para onde a corrente bater eles são levados. Então não são de movimentos ativos, e sim de movimentos passivos. Tchau, a letra B. Beleza? Letra C. O plâncton é formado por seres que vivem no leito do mar. Presta atenção. Leito, fundo, fundão, assoalho, substrato, tudo que for lá no fundão é o que ele está chamando aí de leito. Beleza? Só que não. O plâncton ele vive próximo à superfície. Quanto mais próximo da luz,
melhor para ele por causa da fotossíntese. Quanto mais profundo, pior. Então ele não vai ser encontrado lá no fundão, dependendo se o fundo estiver mais próximo da superfície, como ocorre nas áreas mais costeiras, mais próximo da praia. Vamos colocar dessa forma. Beleza? Então, tchau, letra C. Letra D. O plâncton é formado apenas por algas microscópicas. Bom, esse apenas é complicado, porque se eu penso que o plâncton são os produtores, então também tenho algas macroscópicas. Então eu não posso dizer que é apenas, tudo bem? Então nesse caso a letra D não encaixa, porque lógico, o plâncton a maioria é microscópico, mas eu também tenho produtores macroscópicos, cuidado com isso, beleza? Letra E. O plâncton é formado por seres vivos que se deslocam passivamente na água, sendo arrastados pelas ondas e correntes marinhas. Foi o que eu falei logo no início. Então a nossa letra E está correta, porque eles vão apresentar um deslocamento passivo. Vai sair do lugar? Sim, mas ele vai ser geralmente empurrado, levado, carregado, transportado. Então, nesse caso, de forma passiva. Guarda bem essa palavra, tá? A ideia de passividade. Existe o transporte, existe o deslocamento, mas de forma passiva. Show de bola, beleza? Guarda aí a resposta. E galera, prestando atenção, quinta questão, o FMS, tudo bem? Quanto aos ecossistemas, é correto afirmar que... Então você vai marcar aí verdadeiro ou falso, certo ou errado, desde que você identifique o que é correto, beleza? Número 1, se refere ao conjunto dos componentes exclusivamente bióticos. Primeiro detalhe é que biótico se refere aos seres vivos. E ecossistema você não pode esquecer, ele é o conjunto dos componentes, tanto biótico quanto abiótico. Então os dois juntos não podem se separar. Então tchau, número 1. Número 2, produtores, consumidores e decompositores são as três categorias de seus componentes abióticos. Não, é o contrário. No caso de produtores, consumidores e decompositores, são os seres vivos. Então, nesse caso, eles se encaixam como componentes bióticos. Beleza? Tchau. Número 4. Se referem ao conjunto dos componentes exclusivamente abióticos. Novamente, para ser ecossistema, eu tenho que ter o conjunto dos dois componentes. Então, não é exclusivamente um e nem o outro. Então, nesse caso da número 4, também não será exclusivamente abiótico. Tchau e benção. Número 8. Um aquário, um lago e uma floresta são exemplos de ecossistemas, embora possuam tamanhos diferentes. Aí você para e pensa, um aquário é um ambiente? Sim. Pode ter um ser vivo? Sim. Então ele é um ecossistema. Um lago é um ambiente? Sim. Pode ter um ser vivo? Sim. Então tá certo. Uma floresta é um ambiente? Sim. Tem seres vivos? Sim. Então tá certo. Pode ser considerado como ecossistema? Com certeza. Embora possua um tamanho diferente, não tem problema. Um aquário pequeno, uma floresta gigantesca, nesse caso, a diferença de tamanho não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo ecossistema. Só que para alguns casos, microecossistemas e outros macroecossistemas, como no caso da floresta. Beleza, então, número 8, correto, tá? Número 16. Se referem ao conjunto dos componentes bióticos e abióticos. Bom, sim, foi o que eu falei no início, ele é o conjunto desses dois componentes. Eu preciso do ser vivo e preciso do habitat. Eu preciso do componente biótico e do abiótico ao mesmo tempo, senão eu não tenho um ecossistema. Beleza? Então, o número 16 está correto. Número 32. Sua extensão não é percorrida por um fluxo de energia e matéria, não estabelecendo diferentes níveis tróficos. Pelo contrário, galera, se eu tenho um ecossistema, eu tenho um conjunto de componente biótico com um componente abiótico. Então, significa que o ser vivo está se relacionando com o ambiente, com o habitat. Para isso, tanto eu posso ter uma cadeia, como eu posso ter ali uma teia alimentar, que significa várias cadeias entrelaçadas. Então, independente de qualquer coisa, sim, existe ali um fluxo de energia percorrendo todo o ambiente e você estabelece, sim, diferentes níveis tróficos. Tudo bem? Então, número 32, tchau e benção, está errado. Número 64.
pode ser definido como biocenose mais biótopo, sendo biocenose uma comunidade, sua comunidade, e o biótopo o conjunto de elementos abióticos do ambiente. Perfeitamente. Então ele está mostrando aí a ideia de componente biótico e componente abiótico ao mesmo tempo, o ser vivo e o ambiente, o ser vivo e todos os fatores que envolvem esse fluxo de energia na cadeia ou na teia alimentar, beleza? Então número 64, correto. Para fechar, nós temos aí, ó, número 8, número 16 e a número 64 como corretas e todas as outras estão falsas. Beleza? Galera, 5 questões que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham entendido. Precisar, volta o vídeo, assiste novamente, tire suas dúvidas, qualquer coisa, manda a perguntinha que a gente tenta entrar em contato. No mais, não esquece, ajuda o canal. Beijo e um abraço.